Olá, como prometido, né? Eu vou aqui gravar correção. Lembre-se que eu vou falar rapidamente, escrever poucas coisas, mas se você tiver dúvida é só você entrar aí, né, no WhatsApp e fazer a pergunta. Primeiro eu vou responder novamente as 7 perguntas que a gente apresentou sexta-feira, né, na aula à noite da semana interdisciplinar. E lá eu tinha respondido já 4 perguntas, mas não ficou gravado, né? Então, o que vai ficar gravado você pode repetir várias vezes para você tirar sua dúvida, né? Então, questão número 1 diz o seguinte: nesta temporada, longe da escola, David ou Davi tem mantido uma rotina de estudo, realizando atividade de estudo domiciliar durante 1/6 do dia. No entanto, gasta cerca de 1/4 do restante do dia nas redes sociais. Então, aqui eu tenho uma fração que é 1/6. Então ele gasta 1/6 de 24. E 1/6 de 24 é 24 vezes a fração 1/6. Então 24 vezes 1. Né? Você pode multiplicar aqui 24 vezes 1 dá 24. E dividido para 6 a 4 horas. Ou seja, ele gasta 4 horas por dia estudando. E 1/4, aqui é outra fração, 1/4 do restante do dia ele gasta nas redes sociais. 1/4, no caso aqui, de 24. Pega o restante do dia, ele gasta aí 1/4 do dia nas redes sociais. Então a mesma coisa, ó. Você vai tirar 24 vezes 1/4. Tirar 1/4 de 24 é só multiplicar. Então fica 24 vezes 1 dá 24. Dividindo vai dar 6. Ou seja, ele gasta 6 horas nas redes sociais. Somando tudo, vai dar 10 horas. E ele pede que fração representa a soma de tudo isso. Então 10 horas de 24, né, no caso. Aí você divide aqui por 2, divide aqui o 10 por 2 e o 24 também por 2, vai dar 5 dozeavos, que é item a resposta, beleza? Vamos aqui à questão de número 2, e o seguinte: o David usa 1/6 do dia para realizar atividade de estudo domiciliar, enquanto o Roger, seu colega, dedica um tempo 3,5 vezes maior para essas atividades, ou seja, 3,5 mais do que o David. Já fizemos quanto é 1/6 de 24 horas, né? Então o David estuda 4 horas. Já o Roger estuda 3/4 de 4, aliás, 3,5, desculpe, 3,5 dessas 4 horas. Então você vai tirar 3,5 de 4, que é 4 vezes 3,5, multiplica 4 vezes 3 dá 12, dividido para 2 vai dar 6 horas, a resposta item B. Então o Roger estuda 6 horas em estudos domiciliares. Questão número 3 diz o seguinte: duas irmãs devem dividir R$ 40 entre elas, de modo que uma receba 3/5, ou seja, 3/5 é uma quantidade menor do que 3/5 da outra, então ela vai receber menos, é a que recebe 3/5. Primeira coisa, a primeira irmã ganha X valores, vou colocar aqui uma equação, e a segunda irmã vai ganhar o quê? Vai ganhar 3/5 de X, ou seja, vai ganhar 3/5 da primeira irmã. Então, se eu somar X mais 3/5 de X, é o total que elas vão receber, que é R$ 40. Então aqui você, para resolver essa equação que tem denominador 5, eu multiplico tudo por 5, né, para eliminar esse denominador. Então multiplicando tudo por 5, está aqui 5 vezes X, 5 vezes 3/5 e 5 vezes 40. Multiplicando vai ficar, ó, 5x, o 5 vai eliminar com esse 5, vai sobrar só o 3x, e 5 vezes 40 dá 200. Logo eu tenho aqui 5x mais 3x igual a 200, que é 8x, que dividido vai dar 25, ou seja, quem vai ganhar mais ganha 25, e quem vai ganhar menos vai ganhar 3/5 de 25. Você poderia fazer 3/5 de 25, ou só subtrair 25 de 40, que vai dar 15, ou seja, a irmã que vai ganhar a menor parte, veja aqui a pergunta, preste atenção, né, que tem a opção 25, mas não é, a menor parte é 15, beleza pura? Beleza, né? Então vamos para a próxima questão. Questão número 4 diz o seguinte: Fernando, dono de um restaurante, foi ao mercado comprar feijão, vendido em pacotes de 1 kg. Na compra ele gastou todo o dinheiro e levou.
Se Fernando levou ao mercado mais de 110 e menos de 120 e o preço de cada pacote de feijão é R$6, qual foi o valor da compra? Então, primeiro passo, né? 1 quilo de feijão é R$6, 2 quilos é R$12 e assim sucessivamente. Como o valor máximo do intervalo aqui é 120, se eu dividir 120 para 6, né? R$120 se eu tivesse levado, né, comprando sacas de feijão de R$6, ele iria comprar 20 kg. Só que ele não levou 120, levou uma quantia a menos, né, que dividido para 6 vai dar exato, já que ele gastou todo o dinheiro e comprou a quantidade de feijão exatas, né? Então, para essa resposta, basta você pegar o 120, diminuir R$6, ou seja, tirar 1 kg de feijão, vai ficar 19 kg de feijão. E, claro, 120 menos 6 é R$114, é o que o Fernando levou. 114 é a resposta. Aqui na questão diz o seguinte: uma montadora de automóvel planeja deixar de vender carros a gasolina e diesel em 2035, passando a vender apenas carros elétricos. Aí a fonte, Folha de São Paulo. Se as vendas de carro elétrico representam atualmente apenas 0,008 das vendas totais de automóveis desta montadora, em quantas vezes essas vendas devem crescer para que atinja a meta desejada em 2035? Ou seja, esse 0,008 representa um percentual, né, se eu for fazer em percentual, de 0,8%. Ou seja, para que ele venda tudo só que automóveis elétricos, ele tem que ter uma quantidade de vezes bem sensata. Tem que multiplicar isso aí por quanto? Bom, tratando como 1, né, ou seja, o total de vendas, você vai dividir aí pelo valor, né, pela quantidade, né, de vendas atuais em relação ao total, você divide por 0,08. Claro, se eu multiplicar isso aqui para deixar a fração, vou deixar aqui uma corzinha amarela, vou multiplicar aqui em cima por 1000 e embaixo por 1000 para eliminar essa divisão por decimal. Se eu multiplicar 1 por 1000 vai dar 1000, se eu multiplicar 0,008 por 1000 vai dar 8, e 1000 dividido para 8 é 125, logo as vendas têm que crescer 125 vezes só de carro elétrico para ele parar a venda de carros a gasolina e a diesel. Questão número 6 diz o seguinte: considerando a distância percorrida e o combustível consumido para percorrê-la, utilizando um dado modelo de carro, qual das expressões melhor descreve o quanto esse modelo é econômico? Normalmente a gente calcula a economia quilômetro por litro, ou seja, distância dividido pelo litro, no caso, né? Mas pode ser o contrário, né? O consumo de combustível dividido pela distância percorrida. Então isso aqui sempre vai ser uma razão. Então a resposta correta é o item E, né? O consumo de combustível dividido pela distância percorrida. Eu vou ter aí, no caso, uma quantidade X de combustível por quilômetro, se eu usar essas medidas, né? Questão número 7 é o seguinte: seja x e y números racionais entre 1 meio e 1 e entre 1 e 2 respectivamente, como indicado na figura. Tá lá, o x está entre 1 meio e 1 e o y está entre 1 e 2. A respeito do número x mais y, podemos afirmar com certeza que, então, o x mais y vai estar como? Então, se você pegar os dois intervalos, o x vai estar entre 1 meio, aliás, né? 1 meio e 1, né? Nós entre 1 meio e 1. No caso aqui, entre 1 e 2 respectivamente estão esses valores. Então, quem é o menor valor? O menor valor para x é 1 meio e o menor valor para y é 1. Então, se eu somar os dois, menor valor possível, 1 meio mais 1 vai dar 2/3. São os menores valores que pode existir de x, já que x está entre 1 meio e 1 e o y entre 1 e 2. Então, se eu somar os menores valores deles, vai dar 2/3. E se eu somar os maiores, o maior valor de x vai ser 1, né, o máximo, e o maior valor de y vai ser 2. 1 mais 2 dá 3, então o intervalo aqui é entre 2/3 e 3. Né?
menor para 2,5, desculpa, aliás, 3,5, menor vai ser 3,5 e o maior vai ser 3. Esse é o intervalo da soma desses valores. Bom, a gente tinha feito essas 3 questões e agora vamos falar só de função do primeiro grau, referente à folhinha que foi colocada para a gente responder em sala, né, presencial. E já foi respondida a maioria, então aqui eu vou só continuar a revisão. Quem estava só em casa vai fazer essa revisão e estudar para a prova. Já foi visto antes, né, durante o mês de agosto. Então tem lá, determine a raiz e esboça o gráfico. A primeira função é f de x igual a 3x. Eu posso tirar o coeficiente angular, que é 3, acompanha sempre o x, e o coeficiente linear, que é 1. O coeficiente angular 3, sei que o gráfico é crescente, e o coeficiente linear 1 indica que vai tocar no 1 no eixo y. Para tirar o zero da função é só igualar a expressão 3x mais 1 igual a 0. E encontramos x igual a menos 1/3. Observem aí, beleza? E o gráfico, né? Se você observar, bem direto, tá aí, ó. O gráfico é crescente, toca no 1 e a raiz aqui eu coloquei menos 1/3. No item B, o coeficiente angular é menos 1, o linear é 7, e o zero da função é só igualar a 7, ó, veja aí, é igual a 7. O gráfico vai ser decrescente, pois o coeficiente angular é negativo, e vai bater no 7, né? Bem aqui no 7, no eixo y, e no eixo x é a raiz, ó. Vai bater aqui no 7 porque é a raiz, como foi explicado aqui. 7 é a raiz, toca o eixo x. E o valor do C, o valor do B, aliás, o coeficiente linear, é 7 no eixo y. Para B, temos aí o coeficiente angular menos 5 e o linear 0. Então, se eu tirar o zero dessa função, vai dar 0. Significa que essa função vai ter gráfico passando pela origem. Como o coeficiente angular é menos 5, eu sei que esse gráfico vai ficar aí, né, nessa situação. Claro, se eu quiser amarrar, se eu colocasse o 1, né, se colocasse 1 no lugar aqui do x, eu encontraria y igual a menos 5. Aí eu fixaria um ponto mais ou menos aqui. No item D, coeficiente angular é 2, o linear é 4. O zero da função vai dar menos 12. Essa equação tem gráfico crescente, pois o 2, o coeficiente angular aqui é positivo. E vai bater bem aqui no 24, né? Que é exatamente o linear, o coeficiente linear. E a raiz vai ser bem aqui, ó, menos 12, né? O ponto em que a reta vai tocar o eixo x. No item E temos aí o coeficiente angular é menos 4, o linear é 12. Então aqui a reta vai ser decrescente e vai tocar no 12, no eixo y. O zero da função é só igualar a 12. Vejam aí que dá 3. Então é o gráfico. Bate o 12 no eixo y. E o x, né, o zero da função é 3, vai tocar ali no 3, ali embaixo. Item F diz o seguinte: 3x mais 9, eu tenho um coeficiente angular igual a 3 e o linear igual a 9, já está aqui no gráfico, né? Já deixei o gráfico. É crescente porque o coeficiente angular é positivo e toca entre o 8 e o 10 ali, né? Ó. Entre o 8 e o 10 aqui é o 9, ó. Vai tocar no 9 no coeficiente linear. O zero da função só igual a 0 e temos aí menos 3, se você quiser, ó, menos 3, ó, é a raiz, toca o eixo x, exatamente é a raiz. No item G, o gráfico já está aqui bonitinho. O coeficiente angular é 1/3, é positivo, vai ser crescente, dá para ver, da esquerda para a direita é crescente. E o coeficiente linear é 5, dá para identificar o 5 já aqui, ó, tocando o eixo y. O zero da função, veja aí, só igualar a 0. E temos aí igual a menos 15. Tá aí, menos 15 é o zero da função, é o ponto em que o gráfico toca o eixo x. Por último, da primeira questão, no item H, o coeficiente angular é menos 1/2. O último é o penúltimo, não sei, vamos ver aqui. Então menos 1/2 é negativo, então a função vai ser decrescente e vai tocar o menos 7 no eixo y. E o zero da função, professor, tá aí, ó, bonitinho, deu menos 14, tá aí o gráfico. Toca o eixo, aqui tem 15, mas aqui é para ser menos
14. Então, corrige aí, menos 14. E vai tocar lá no menos 7. Menos 14, que é exatamente aqui o zero da função ou a raiz. Beleza? Tá aí, por último é o item I, né? Essa função não tem o coeficiente linear, ou seja, vai passar pela origem, não tem zero da função, ou seja, o gráfico vai tocar tanto o eixo x quanto o eixo y no zero, beleza? Então vai ser crescente porque 3/5 é positivo. E vamos aqui à segunda questão. A segunda questão é o seguinte: determine k pertencente aos reais para que menos 2 seja a raiz da função y igual a 5x mais 2k de k real. K pertencente aos números reais. Então, como ele está dizendo que menos 2 é a raiz, e para encontrar a raiz, né, o y vai ficar sempre zero, como foi feito nas anteriores. Eu colocava lá o f de x igual a zero. Então vamos substituir o y e o x por 0 e menos 2 respectivamente. Então fica 0 igual a 5 menos 2 mais 2k. Fazendo a continha, 5 vezes menos 2 é menos 10. Né? Posso colocar o 0 para o segundo membro, para o outro lado, não tem problema. Levo o 10 positivo e o 2 dividindo, logo k é igual a 5. Na terceira questão é similar, ele diz que a raiz é 8. Então, onde tiver o f de x, eu vou colocar 0. E onde tiver x, vou colocar 8. Aí, f de x é 0 e o x é 8. Vou pegar aí, ó, e trocar o 0, né? Sair daqui da frente do primeiro membro, colocar lá para o outro lado do segundo membro, não tem problema. Vou levar o 72 positivo. Vou levar aqui o 8 dividindo, já que ele estava multiplicando por essa expressão todinha, e já fiz o jogo final. Menos e mais é menos, e menos é mais. Aqui mais 5. 72 dividido para 8 dá 9, levo 5 subtraindo, vai dar 4, e levo 3, né, dividindo, logo o P vai ser a fração menos 4/3. Agora vamos aos problemas. Estou indo rápido, lembrando que são muitas questões e o slide vai ficar para você ver as respostas. Aí, ó, volume V de água, quarta questão, de um tanque, né, medindo em litros, varia conforme o tempo tem em minutos, conforme a seguinte equação, V igual a 500 menos 2,5T. Então, o 500 não, os 5.000 aqui é o volume inicial, como já falei, né, como se fosse aquelas equações de física. 500 é o volume inicial e menos 2,5T é o que representa aí cada minuto, né? Ela vai se desperdiçar 2,5 litros. A primeira pergunta é o seguinte: quanto tempo demora para o tanque secar? Para o tanque secar, o volume tem que ser quanto? Tem que ser 0. Então eu vou repetir aqui a equação. No lugar do V, vou colocar 0 e resolver essa equação do primeiro grau. Resolvendo, eu vou ter o T, né, o tempo de 2.000 minutos. E 2.000 minutos, se você quiser transformar em hora, é só dividir para 60. Eu vou ter lá 33 horas e 20 minutos. Lembrando que na hora de divisão você não pode, tem que ver a parte que ficou, vai ficar fracionário, né? Vai ficar em número decimal, que é os 20 minutos. No item B diz o seguinte: depois de 10 horas e 30 minutos, qual o volume do tanque? Então, o tempo é determinado, mas eu tenho que transformar essas 10 horas e 30 minutos só em minuto. Eu sei que 10 horas é 10 vezes 60, é 600 minutos. Somando com 30 eu vou ter 630 minutos, né? Que é o que ele está pedindo. Substitui no lugar do T minúsculo por 630. Multiplica 630 por 2,5, vai dar 1.575. E tira lá dos 5.000, que é a capacidade total do tanque. Então, depois de 10 horas e 30 minutos, o volume vai ser de 3.425 litros. No item 6 é o seguinte: quanto tempo demora para sair de 2.000 litros e chegar a 1.000 litros? Ou seja, desperdiçar 1.000 litros. A pergunta aí, como a equação linear, no caso vai desperdiçar 1.000 litros. Então, você vai no lugar do V, do volume, está vendo a variação aí, né? Então, vai ser desperdiçado aí 1.000 litros. Então, fica 1.000 igual a 5.000 menos 2,5T.
leva o 5.000 subtraindo, vai dar menos 4.000 e leva o menos 2,5 dividindo, que vai dar 1.600 minutos. Se eu quiser transformar isso em hora, divide por 60, vai dar 26 horas e 40 minutos. No item D, esboçar o gráfico. Esboçar o gráfico, eu já sei que a função é decrescente, porque tem menos 2,5 aqui no coeficiente angular, que acompanha a variável. E o termo independente, né, no caso aqui o 5.000, né, o valor inicial, ou volume inicial, vai tocar o eixo Y. Para tocar o eixo X, só igualar a zero, aqui ó, igualar a zero, tirar o zero da função, que já foi feito no item A, vai dar 2.000, logo o gráfico vai ficar assim, ó, 5.000 lá em cima e 2.000 aqui embaixo, né? A função vai ser decrescente, esse é o gráfico desse problema. 5.000 volume máximo, 0 volume mínimo. Depois de 2.000 minutos, a caixa vai estar vazia. A quinta questão diz o seguinte: a temperatura T de certo objeto, expressa em centímetro, em graus Celsius, varia conforme o tempo T em minutos, conforme a equação. T igual a 5T menos 35. Depois de meia hora, qual a temperatura? Bom, meia hora eu temos como o tempo aqui é em minutos, né? Então eu vou colocar aí meia hora, 30 minutos. Então vamos lá, substitui aí por o T por 30, faz a continha, dá 150 menos 35 e dá 115 graus. Ou seja, seguindo essa equação, depois de 30 minutos temos aí 115 graus Celsius. No item B diz o seguinte: a partir do início, quanto tempo demora para atingir 15 graus? Ou seja, a partir do início, a 15 graus, eu boto aí a temperatura T, né, igual a 15 graus e faz a continha. 35 está negativo, passa positivo. E divide aí 50 para 5, eu vou ter tempo igual a 10 minutos, ou seja, depois de 10 minutos, tem-se 15 graus. No item C diz o seguinte: em qual intervalo de tempo a temperatura é positiva? Ou seja, quando o T for maior que zero. Para ser positivo, né? T maiúsculo tem que ser maior que zero. Então esse T aqui tem que ser maior que zero. Para ele ser maior que zero, então daí, ó, essa expressãozinha aqui que representa T é maior que zero. Então é na equação que você resolve, dividindo 35 para 5, ou seja, T vai ser, no caso o tempo, tem que ser maior que 7 minutos. Ou seja, depois de 7 minutos, a temperatura é positiva. E no item D pede-se o gráfico. O gráfico, né? Eu já sei que a função é crescente, 5t, e vai passar no menos 35, no eixo, no caso, eixo Y. Aqui seria eixo T maiúsculo e o T minúsculo. Mas resolvendo a equaçãozinha, eu vou ter T igual a 7, né? Então, vai bater aqui no 7 no eixo X e no menos 35, bem aqui, ó, o eixo Y. O eixo da temperatura, e 7 é o eixo do tempo, né? Lá na física você vai ver que a variação aqui não seria x e y. Eu estou falando x e y para ficar mais, né, sempre o gráfico ficar o x na horizontal e o y na vertical. Questão número 6 diz o seguinte: o tamanho de uma planta M expressa em centímetro depende do tempo T expresso em meses, sendo possível representar a relação pela seguinte equação: M igual a 12 mais 2 quartos de T. Tem A diz o seguinte: depois de um ano, qual o tamanho da planta? Como o tempo aqui é expressado em meses, o ano tem 12 meses. Então, vou substituir aqui o T, ó, por 12. Só fazer a continha, né? Vou dividir o 12 para 4. 12 dividido para 4 é 3. Aí multiplica 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 12, 21. Então a resposta é: depois de um ano a planta vai ter 21 centímetros. No item B, ele quer saber quanto tempo demora para a planta atingir 42 centímetros. Então coloca no lugar do M, tamanho da planta, 42. Pega o 12, vai subtraindo, dá 30. Agora eu vou pegar o 3 quartos, que está aqui multiplicando, eu vou levar dividindo, ou seja, vou multiplicar pelo inverso. Multiplico por 4 terços. 30 dividido para
3 dá 10 e 10 vezes 4 vai dar 40, né? 40 meses. Já tinha a resposta lá de verde, né? O item C pede o esboço do gráfico. O esboço do gráfico, eu sei que a função aqui é crescente, porque o coeficiente angular 3/4, né, é positivo e vai tocar no 12. Então vou encontrar só o zero da função. O zero da função aqui deu menos 16. Então o gráfico está aqui, ó. Vai tocar o eixo X no menos 16, no caso aqui, né, a variação do tamanho, seria isso. E toca o eixo Y no 12, seria aqui, né, o gráfico específico. Essa parte que fica desse lado seria só imaginar, o que vale a partir do 12, né, que a planta vai crescer. Inicialmente começa com tamanho 12 e a partir daqui vai crescendo, né? Então, mas para desenhar o gráfico eu preciso de dois pontos fixos. E claro, o ponto aí, o zero da função, seria o ponto fixo para desenhar o gráfico. Questão número 7 diz o seguinte, já estamos aí com 25 minutos, ô vídeo grande. O lucro L de uma empresa, representado em reais, se relaciona com a quantidade Q produzida em quilogramas, através da seguinte equação. Tá aí a equação, L igual a menos 1.400 mais 7 sobre 4 vezes Q. Então temos aí um número negativo, ó, menos 1.400, que com certeza essa parte aqui, ó, é o investimento, né? O investimento que foi dado à empresa, ó, menos 1.400, ele tem que cobrir o investimento vendendo a quantidade Q em quilogramas de produto para cobrir o investimento e começar a lucrar. Então esse menos 1.400 representa exatamente isso, né? Seria o que? O valor inicial, ou seja, tem que pagar uma dívida de 1.400 através da venda desse produto até ele começar a lucrar, né? E tem a partir de quantos quilogramas vendidos começa a ter lucro, ou seja, quando é que o lucro aqui vai ser zero, né? O lucro não vai ser negativo, né? Ou seja, seria o prejuízo. Então, essa expressão todinha aqui, ó, menos 1.400 mais 7 sobre 4, que tem que ser maior que zero. Quando é que vai ser maior que zero? Resolvendo, ó, o menos 1.400 vem para o outro lado positivo, o 7 quartos você traz multiplicando o inverso dele, né? Vai ficar 4 sétimos. 1.400 dividido para 7 vai dar 200, vezes 4 vai dar 800 kg, ou seja, a quantidade mínima, né, para começar a ter lucro seria 800 kg. Você vender 800 kg, a partir do próximo quilograma já é lucro. Os 800 kg aí, quando vendido, apenas vai cobrir os gastos iniciais. No item B diz o seguinte: quantos reais se ganha a cada quilograma vendido? Então aqui você exclui a parte inicial. Eu sei que a dívida é essa e eu vou ganhar 7 quartos por quilograma vendido. Então você calcula só aquele cantinho ali. 7 sobre 4, né, vezes 1, que é o valor de cada quilograma vendido. Vai ficar 7 sobre 4. Se eu dividir 7 para 4 vai dar 1,75. Ou seja, a cada quilograma vendido o lucro é de se ganha R$1,75. Assim como no item C, ó, em reais, qual seria o ganho de se aumentar a produção de 200 para 500? Se aumentar de 200 para 500, vai aumentar 300. Então também não vai de acordo com a equação. Não quer saber o lucro de 300 na produção de 300 kg. Ou você pode pegar, fazer 200 kg, bota aqui, faz a continha, depois 500, vai dar números negativos, com certeza, já que ele precisa vender 800 kg como item A, né, para que ele tenha algum lucro, né? Então basta você pegar o 300, substituir no lugar do Q, no 7 quartos vezes Q, que eu quero saber quantos reais vai se ganhar, divide 300 para 4 vai dar 75, 75 vezes 7 vai dar R$525, ou seja, se aumentar de 200 para 500, o aumento em real vai ser de R$525. Última questão,
tá difícil, hein? A quantidade Q de peças de uma máquina que uma máquina consegue fazer em determinado tempo T, expresso em horas, é dado pela seguinte equação: 75 sobre 4T. Mais fácil, né? Não tem o valor inicial. Pergunta é: quantas peças são produzidas em 12 horas? É só substituir o T por 12, dividir 12 para 4, dá 3, e 3 vezes 75 dá 225 peças. No item B ele pergunta quantas horas demora para produzir 1.350 peças. Só colocar lá no lugar do que o 1.350 peças, levar aí o 75 dividindo e o 4 multiplicando, né? Poderia levar bem aqui, ó, 75 aqui embaixo, com um pouco em cima, né? E o 4 aqui em cima. Aí, 1.350 dividido para 75 vai dar 18. Aí multiplica por 4 vai dar 72 horas. E o item C diz o seguinte: se a máquina trabalhar 8 horas por dia, quantas peças serão produzidas após 40 dias? A primeira coisa, eu tenho que saber que 40 dias trabalhados 8 horas todo dia vai dar 320 horas. Então é só substituir no lugar do T 320 e eu vou ter aí 6.000, né? Uma quantidade de 6.000 peças. Beleza? Então essa aqui é a revisão rapidamente. Vou deixar o slide também aí no grupo e até breve.